meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Bíblia Talk. É uma alegria, é um privilégio muito grande poder estar com você aqui na nossa plataforma digital, onde você pode aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Nesse trimestre nós estamos aprendendo sobre o verdadeiro pentecostalismo. Eu gostaria que, se você não for inscrito no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse agora e clicasse no sininho para receber as notificações todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Eu gostaria de dizer também que você pode fazer o download da nossa apostila aqui no primeiro link da descrição. Eu gostaria também de dizer que, se você tiver alguma dúvida, alguma incerteza sobre o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, você pode deixar a sua dúvida no comentário e nós vamos responder assim que possível. O tema da nossa lição de hoje é comprometidos com a palavra de Deus. E o texto base da nossa lição de hoje está escrito em Lucas capítulo 11, no verso 28, que diz assim: Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Na nossa lição de hoje nós temos também o texto áureo, que é a nossa Big Idea, que diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Para te auxiliar nessa lição de hoje, nós também temos ali uma leitura bíblica diária, onde você tem um texto bíblico diariamente para que você possa entender melhor essa lição. Eu quero dizer que, se você perdeu as nossas lições anteriores, ela está aparecendo agora aqui no card. Eu gostaria que você clicasse, assistisse as lições anteriores e depois voltasse nessa aula de hoje. Para me ajudar nessa aula, nós temos sempre a grata presença do nosso querido pastor Elias. Ele vai estar nos ajudando nesse tema. Pastor Elias. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Escritura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo. E mais a revista A Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Então, nós que somos cristãos pentecostais, nós não precisamos de outros livros para fundamentar a nossa fé, porque a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela é a base fundamental. Ela só já complementa tudo o que precisamos. Todas as informações que queremos acerca do nosso crescimento espiritual, do conhecimento a Deus, está tudo inserido nas páginas da Escritura. Então, são 66 livros que nós temos, de Gênesis a Apocalipse, aonde tudo que Deus deixou para nós está ali registrado para que nós possamos crescer no conhecimento dele e da sua palavra. O ponto 2 diz ainda: os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, conforme registra 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica, conforme registra 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Então, nesse ponto aqui, por algumas pessoas que não são pentecostais, elas dizem que os nossos movimentos se baseiam numa crença e prática de emoções. Muito pelo contrário, nós utilizamos as emoções para nos alegrarmos na presença do Senhor. Porque quando nós estamos reunidos como igreja, louvando e adorando a Deus, nós nos emocionamos, nós choramos, nos quebrantamos na presença do Senhor, porque ali está o Espírito Santo, ali está o Pai e o Filho. Então, isso é normal para nós.
Usamos da emoção para nos alegrar com o Senhor, para nos alegrar diante do Senhor, para sentir a sua real presença. Então, sem um quebranto de coração, sem um coração sincero, nós não sentimos a presença do Senhor. Até porque Deus conhece o coração do homem, Deus conhece o sentimento que há no homem. Nós temos em vista que a interpretação dessas pessoas, elas são equivocadas, porque nós não usamos de sensacionalismo e não usamos o emocionalismo para poder expressar alguma coisa. Nós sentimos a emoção pela presença do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela sente a presença de Deus, ela chora, ela se emociona, porque é algo extraordinário. Não existe explicação para isso. É algo tão especial que só a pessoa sabe dizer ou experimentar aquilo que está acontecendo. É inexplicável o que a pessoa sente, a alegria, o gozo que é transmitido através do Espírito Santo para aquelas pessoas que buscam o Senhor com um coração sincero. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, e nós seguimos o que a Bíblia nos orienta. Desde o princípio, ao estudar esse tema, nós estamos batendo na mesma tecla acerca dos dons espirituais, da pessoa do Espírito Santo, servir ao Senhor com liberdade, falamos tudo sobre isso. E nesse particular, nós estamos falando sobre o manual. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. As Escrituras são para nós um manual de orientação. É através da palavra de Deus que nós encontramos todas as respostas aos questionamentos que fazemos. E a resposta primordial nesse tema aqui é a busca do Espírito Santo, é a convivência com o Espírito Santo, é o reconhecimento do Espírito Santo em nossa vida, no nosso meio, como diz o Senhor Jesus. E ele virá e ficará convosco para sempre. Então, é uma pessoa que está conosco, é a pessoa que nos orienta, é a pessoa que nos capacita, é a pessoa que faz sentirmos alegria na presença de Deus, aonde a tristeza, a mágoa, as dúvidas, a incredulidade são jogadas por terra. E nós nos emocionamos, porque não nos emocionamos por uma emoção barata, por meio de uma emoção física, natural, mas nos emocionamos através do Espírito Santo, por sentir a presença de Deus real e permanente em nosso viver. Isso é muito importante para um verdadeiro cristão. E as pessoas que não fazem parte do pentecostalismo, vamos dizer assim, que tem o Espírito Santo apenas como uma força, como um vento, como energia e etc. e tal, essas pessoas jamais vão ter essa experiência real. Uma experiência que só tem aquelas pessoas que mergulham nessa fonte transbordante que é essa fonte do Espírito Santo. Também não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Então, nós temos a presença de Deus 24 horas por dia, representada pela pessoa do Espírito Santo. Foi o que o Senhor Jesus falou, vou repetir mais uma vez. É necessário que eu vá para que o Consolador venha, e quando eu for, o outro Consolador virá, e ele estará convosco para sempre. Então, nesse particular, nós temos o Senhor conosco, através do Espírito Santo, nos assistindo 24 horas por dia. E diz assim, é como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós, conforme registra Atos 17, verso 27. Ele está interessado no ser humano, conforme registra Hebreus, capítulo 11, verso 6. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio dos dons espirituais, conforme Atos, capítulo 2, do versículo 14 a 21. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Então,
Deus nunca e jamais abandonou. Se fosse para ser assim, Deus não teria feito o maior sacrifício que um pai poderia fazer, né? De dar o seu único filho para morrer pela humanidade. Com qual objetivo? Se fosse para abandonar o homem de qualquer maneira, ele não precisava ter feito nenhum sacrifício, ele não precisava ter amado, né, o mundo de tal maneira, ele não precisava ter enviado o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, se Deus fez isso, é porque ele tem um propósito, ele tem um projeto. E o projeto de Deus é ter a sua criatura, a sua imagem e semelhança do seu lado. Deus está lutando pela humanidade. É lógico que muitos não irão se salvar, porque muitos já tomaram a decisão de não querer saber de Deus, para a sua infelicidade, para as suas infelicidades, né? Não a infelicidade de Deus, mas da própria criatura, do ser humano. Mas aqueles que deram ouvido ao Evangelho, têm a Bíblia como regra de fé, que reconheceram o sacrifício de Jesus no Calvário, que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, automaticamente essas pessoas são assistidas por Deus, como diz aqui o comentarista. Eles são assistidos através da leitura da Bíblia, pelos dons espirituais que o Espírito Santo nos concede, através de sonhos e visões, e até pelas coisas simples do dia a dia. Portanto, é importante nós entendermos que o Espírito Santo, ele veio para ficar conosco, e a palavra de Deus é a orientação, é a carta pela qual nós podemos entender o que Deus planejou e como vai acontecer. E automaticamente o Espírito Santo nos ajuda nesse entendimento, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então, um homem natural jamais vai entender as Escrituras da forma como alguém que é espiritual vai entender. Porque quando há algum ponto obscuro, quando há algum ponto que não dá um entendimento completo, nós temos a ajuda do Espírito Santo que nos esclarece e que nos mostra. E isso é muito importante. O segundo ponto fala, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Então, um outro ponto importante é que a Bíblia, sendo uma regra de fé, ela também é o nosso ensinamento. É através dela que nós somos ensinados como nos portar, não só diante de Deus, mas diante de uma sociedade corrompida. Isso é doutrina. Doutrina quer dizer ensino. Então, as Escrituras nos ensinam a maneira de como ser um bom cristão e agradar a Deus em todas as coisas, e não trazer escândalo nem para os gregos, nem para os judeus, e muito menos para o povo de Deus. Amém, irmãos? Então, é por isso que a igreja mantém a Bíblia como a regra de fé principal. Nós não precisamos de outro adendo, não precisamos de uma outra iluminação, vamos dizer assim, de uma outra profecia, de uma outra doutrina, de um outro ensinamento, porque a Bíblia é completa e ela traz todos os subsídios que nós precisamos para crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra e nos conduzir com modéstia e como um verdadeiro cidadão do céu. Então diz aqui, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, conforme está lá em Atos capítulo 2, 42, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução, conforme Deuteronômio 32, verso 2. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Então, veja bem, quando a igreja deu seus primeiros passos ali em Atos, logo após o derramamento de poder sobre os discípulos, nós vemos ali que mais de 3.000 almas, né, aceitaram a Jesus e agora a igreja precisava ser ensinada. Aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas, elas não tinham conhecimento de Deus.
Então, era necessário que aqueles irmãos fossem instruídos acerca das coisas de Deus, acerca dos ensinamentos de Deus. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos de Jesus conviveram com Jesus durante 3 anos e meio. Então, eles aprenderam ali, na prática, como o Senhor Jesus os ensinou a se conduzir como verdadeiro cristão. Então, eles agora estavam replicando, estavam passando esses ensinamentos para aqueles novos crentes, para que eles pudessem permanecer firmes na presença do Senhor e crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? E isso é importante. E a igreja, nos dias atuais, ela mantém esse mesmo costume. Não é possível você conduzir uma igreja sem o ensinamento. É preciso que haja o ensino, os cultos de doutrina, os cultos de ensino, porque é através desses cultos, é através dessas reuniões que os irmãos vão entender melhor, vão conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a Jesus Cristo e saber melhor da atuação do Espírito Santo no nosso meio. Se não houver isso, né, uma coisa é você pregar o evangelho para a salvação, e agora outra coisa é o discipulado, é o ensinamento. É um ensinamento sistemático da palavra de Deus, para que aqueles irmãos passem a melhor entender o que é o cristianismo, qual é o posicionamento dele agora diante da sociedade e diante de Deus. Amém? O segundo ponto aqui é concernente o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. 1 Timóteo, capítulo 4, 16, 2 Timóteo 3 e 16. Isso se faz por meio do ensino, da instrução, quando o apóstolo Paulo diz, traz estas coisas à memória. Ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são 2 tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Então, para que os irmãos que se achegam ao nosso meio, que aceitam a Jesus e vêm fazer parte da igreja, eles precisam ser instruídos na palavra, para que, assim como nós, eles também possam crer e a viver pela fé, a desenvolver a sua fé, para que possam alcançar de Deus as bênçãos. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje no seio da igreja que não conseguem receber nada do Senhor. É muito difícil a gente olhar e ver que pessoas que estão há muitos anos na igreja ainda vivem num estado de miséria, num estado muito grande de miséria, vamos falar assim abertamente, de miséria mesmo. Vão à igreja, participam de culto, participam de Santa Ceia, mas têm uma vida raquítica espiritualmente falando. Eu acredito que elas não foram instruídas o suficiente para poder assimilar. Se você é um cristão e tem vivido uma vida medíocre, você tem vivido uma vida alienada de Deus, você tem vivido uma vida de miséria espiritual, você nunca teve um encontro real com Deus, você não sente a alegria do Espírito Santo, você não tem comunhão, não sente alegria, não sente gosto na alma, irmão, é preciso rever conceito. Será que o Senhor Jesus é o hóspede permanente na tua vida? As Escrituras, ela tem a resposta para todas as nossas perguntas, para todos os nossos questionamentos. Então, é preciso ver isso. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você é aquela pessoa que muitos dizem assim, pessimista, só acredita no que vê, no que apalpa, é difícil, irmão, viver pela fé. Para viver pela fé, irmãos, é preciso acreditar no impossível. Eu não preciso ver para crer, mas eu creio para ver. É isso que tem que ser.
a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja e como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, conforme registra Mateus, capítulo 16, verso 16, Filipenses, capítulo 2, verso 8 a 11, e 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Então, isso é feito exatamente para que a gente possa coibir as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Então, qualquer ensinamento que não esteja embasado, né, nas Escrituras, ele para nós é falso. É como nos mostra a própria Escritura. E o apóstolo Paulo, ele diz que ainda que um anjo viesse do céu pregando um outro evangelho, trazendo um outro ensinamento, que não fosse aquele que ele tinha passado, era para considerar anátema. Por quê? Porque a palavra de Deus é única. Ela é a única regra de fé. Não existe outro, não existe complemento para isso. Agora, a confissão de fé, ela existe. Nós temos a confissão de fé, mas a Bíblia é a base, como está escrito aqui. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. E esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ela tinha uma visão distorcida das coisas de Deus, porque ela ouviu o Senhor de ouvir falar. E tinha aquele debate, né? Aquela discussão de que eles, como samaritanos, tinham que adorar ali no Monte Gerizim. Os judeus já diziam que tinha que ser lá em Jerusalém, mas quando Jesus encontrou com aquela mulher, ela foi esclarecida, porque para adorar o Senhor Jesus não depende de lugar. Não, você tem que ir para Roma para poder, porque o Senhor vai estar lá. Ou você tem que ir para Aparecida do Norte porque o Senhor está lá. Não. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. E isso fala do quê? Fala da fé. Você acredita que o Senhor está onde você estiver. Você está na condução, você está em comunhão com o Espírito Santo. Você está no colégio, você está em comunhão com o Espírito Santo. Você está no trabalho, você está em comunhão com o Espírito Santo. Você pode falar com ele e ele pode falar com você. Porque há uma ligação espiritual, há uma comunhão espiritual. Então, a fé ela é importante, mas a base da fé é as Escrituras. Uma coisa não anda sem a outra. Amém? Então, nós vemos aqui a importância de termos as Escrituras como a nossa regra de fé. Existem outros livros, escritores renomados, homens de Deus, que escreveram seu pensamento. Aquilo ali ajuda a acrescentar a nossa fé em tese. Né? É como um culto de libertação, um culto da vitória, como algumas pessoas costumam chamar. Olha, irmão, tal dia é o culto da vitória. Naquele culto, vários irmãos têm oportunidade para testemunhar. Irmãos vão testemunhar do quê? Vão testemunhar daquilo que Deus fez na vida deles, como ele recebeu uma cura, como Deus abriu uma porta de trabalho, de emprego para ele, como alguma solução foi resolvida. E aquele testemunho, ele vai acrescentar a fé daquele irmão que às vezes está passando por alguma situação semelhante e que até então não conseguiu resolver aquele problema. Então, a fé daquele irmão é estimulada através do testemunho. Então, nós temos muitos escritores que escrevem livros, contando as suas experiências com Deus. E aquilo nos ajuda muito, né, a acreditar mais, a nos aproximar mais de Deus, a colocar a nossa fé em ação. É um desenvolvimento espiritual. Mas isso não quer dizer que esses livros que são escritos à parte, eles são a base de alguma coisa. Não, a base continua sendo a Bíblia. É a palavra de Deus, as Escrituras.
E com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos crescer no conhecimento de Deus e tendo ainda de quebra os testemunhos de irmãos que viveram experiências extraordinárias, né, nas suas vidas, e que aquilo também, de uma certa forma, vai nos estimular, né, às vezes até a criar coragem de nos aproximar de Deus, porque muita gente diz assim, olha, essas bênçãos aí para o irmão Antônio, essa cura para a irmã Maria, tá certo, porque a irmã Maria é mais crente, o irmão Antônio é mais fervoroso, mas eu não, eu sou um pobre coitado, eu sou muito fraco, sabe? A pessoa se vitimiza. E por conta disso, ele perde a bênção. E às vezes pode ser uma artimanha do inimigo, né? Falou, mas quem você pensa que é? Você não é nada. E a pessoa coloca aquilo na mente e fala assim, realmente, eu sou um crente miserável, eu sou um pobre, não sei das quantas lá, entendeu? É por isso que precisa esses irmãos serem ensinados. Porque a partir do momento que você veio para Jesus, você deixou de ser um miserável. Principalmente um pecador miserável. Você era a escória do pecado, você vivia na escória do mundo. As pessoas não tinham e não te valorizavam em nada, mas agora você vale muito mais. Você agora é um príncipe, você é uma princesa. Amém? Você faz parte do corpo de Cristo. Nós somos reis e sacerdotes. Então, nós não somos qualquer um. Nós não podemos nos vitimizar achando que a gente é a pior pessoa do mundo. Não, nós somos as melhores pessoas do mundo. Nós somos os mais privilegiados. Nós somos os mais abençoados porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Essa que é a grande importância. Nós temos aqui o terceiro ponto. O cuidado quanto ao modismo. Esse é um outro ponto que nós, como cristãos pentecostais, precisamos ter muito cuidado. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Ou seja, nós temos, de vez em quando, uns movimentos aí, umas inovações, vamos dizer assim. Tivemos aí, por um tempo, o tal do sopro. As pessoas caíam, vinha ali para frente, aquela fila de gente, e o pregador lá, e aquele monte de gente ia caindo por cima do outro lá. Agora eu pergunto, qual é a graça nisso? O que isso vem ser? O que acrescenta isso na vida dos crentes? Quando a pessoa levanta, você pergunta para ela, vem cá, o que aconteceu com você? Não sei. Ué, o que aconteceu então? Você ficou caído lá, desmaiado, quase uma hora, o culto acabou e você está lá deitada, que nem um morto. E o que aconteceu? Você saiu do corpo, você foi aonde? O que você viu? Não vi nada. Irmão, isso são heresias. Esse tipo de coisa precisa ser combatido. Porque isso não faz parte da doutrina bíblica. Isso não está escrito nas Escrituras. Só para lembrar um pouquinho, os 120 irmãos estavam lá no cenáculo, reunidos, sentados. De repente, houve-se o som de um vento veemente. O Espírito Santo chega ali e distribui o poder sobre aqueles irmãos como labareda de fogo, e aquele pessoal começou a falar em línguas, tudo bem, é normal isso. Mas não está escrito que alguém caiu no poder ali, não está escrito que alguém desmaiou e ficou desacordado. Não precisou Pedro levantar e assoprar sobre ninguém para que o povo caísse. Então, isso são invenções que eu creio, sem pingo de dúvida, que isso é coisa do inimigo, para confundir, para atrapalhar. Infelizmente, irmãos, nós temos muitos crentes hoje que de crente só tem o nome, porque nunca se converteram, não conhecem a Deus. Muitos movimentos aí que eles estão preocupados só na lã e na gordura das ovelhas. Eles não estão preocupados em ensinar o povo como chegar ao céu, como obedecer a palavra, como caminhar dentro da vontade de Deus. Eles estão preocupados com o número de pessoas. Quanto mais gente vier que possa contribuir
Para mim é melhor, porque eu vou ter o meu céu na terra. Vai ter o céu na terra, mas vai ter um inferno depois esperando por você. Pregador, pastor, missionário, bispo, sei lá quem você é. Porque o Senhor mandou pregar o evangelho. E aí depois ele confirma lá em Mateus. E ensinar as nações. Pregar o evangelho para salvação é uma coisa. A pessoa se converteu, creu no evangelho, aceitou Jesus, foi batizado. Agora tem que vir a parte do ensinamento. Agora, e de ensinar as nações. Batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou? Agora continue ensinando, para que elas guardem essas coisas. Essa que é a verdadeira doutrina da igreja. Esses movimentos, tanto é que eles não prevalecem. Todos os movimentos que surgiu aí, essas heresias que surgiram, elas passaram. Elas acabaram. Cadê essas pessoas que encabecearam esses movimentos? É aí que está a questão. Então, a gente não pode, irmãos, viajar, como diz aí a meninada hoje, viajar na maionese, nesses movimentos aí que tem surgido, essas falsas doutrinas. A palavra de Deus nos orienta a permanecer aonde fomos chamados. Onde você foi chamado? Prega uma palavra, a palavra genuína, a palavra de Deus. Você tem um ensinamento sistemático da palavra de Deus? Você está sendo orientado? Se tiver, irmão, amém. Agora, se você vê que há muita mistura, que há muito farisaísmo, que há muita coisa errada, sai do meio deles. Aí a Bíblia diz, sai da Babilônia, sai do meio desse povo aí. Procura um lugar aonde você possa crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra e possa um dia entrar no céu pela porta, porque no céu não entra pelo muro, pela janela, não se sobe o muro, não pula o muro. Só entra pela porta, e a porta é Jesus. E não entra bagagem também. Qualquer bagagem que você tiver, irmão, você vai ter que deixar para trás. Só vai entrar você e tem que estar remido pelo sangue do Cordeiro. Tem que ter a marca, né, do sangue. Tem que estar selado com o Espírito Santo, porque é ele que vai te apresentar diante de Deus. Primeiro ponto é assim, essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis. Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus, conforme Tito, capítulo 1, verso 9. Segundo ponto, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, 2 Coríntios 10 e 18. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres, conforme registra 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, 6 e 7, capítulo 4, verso 7, Tito, capítulo 1, verso 9. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 13, Filipenses, capítulo 3, verso 2, serão desmascarados e reprovados, Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Como obreiro, o que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho e tem significado amplo no Novo Testamento, no sentido literal. Refere-se ao trabalhador do campo, conforme Mateus capítulo 20, verso 1. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus, Mateus 9, 37 e 38. E de maneira geral, os apóstolos e demais oficiais da igreja, Lucas capítulo 10, verso 7 e 1 Timóteo 5, 18. A nossa declaração de fé afirma, o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. O quarto ponto, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortomeio, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Provérbios, capítulo 3, verso 6 e capítulo 11, verso 5. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos.
A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Então, nós vemos aqui, para concluir esse ponto, primeiro ponto, procura apresentar-te a Deus aprovado. Para você ser um pregador do evangelho, um obreiro, primeira coisa, você tem que ser aprovado por Deus. Você não consegue se ser um pastor ou obreiro. Infelizmente, nós temos aí. Muitas pessoas se autodenominam pastor, não tem uma consagração na igreja, não foi separado por um ministério, não tem vínculo com uma convenção geral. No caso dos pentecostais, nós temos esses departamentos que cuidam disso. Então, a primeira coisa, você tem que ter chamada ministerial. Então, essa chamada, ela é feita por Deus. É um dom que você recebe do Espírito Santo, conforme já foi dito. Segundo, você tem que estar inserido no corpo da igreja. Terceiro, você tem que ser uma pessoa de caráter, honesta, tem que ter uma reputação ilibada, né? Você tem que ser um crente batizado com o Espírito Santo, né? Era um dos quesitos principais. Tem que ser fiel, tem que ser dizimista, ofertante, tem que ter o reconhecimento do ministério da igreja. Aí você é separado para aquela função. Amém, irmãos? Mas primeiro tem que ser aprovado por Deus. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. E que Deus te abençoe. Pastor Elias, muito obrigado por essa aula. Eu tenho certeza que tocou no coração de cada pessoa aqui. Eu gostaria de pedir encarecidamente que você comente as suas dúvidas aqui na seção de comentários no nosso vídeo. E que se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para poder receber as notificações cada vez que nós postamos um vídeo novo aqui no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.